Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Desbravando as Escrituras. É um prazer ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo. A partir de agora, nós vamos aprender dentro da Bíblia sobre o julgamento de Deus em relação à humanidade. Seja muito bem-vindo, faça a sua pergunta aqui. Toda vez que a gente fala de julgamento, as pessoas começam a ter medo, né? As pessoas começam a entender que o julgamento de Deus talvez seja algo terrível, algo que assusta as pessoas têm medo de falar do julgamento de Deus, e hoje você vai aprender que o julgamento de Deus, na verdade, é algo especial para o povo de Deus. Por que é especial? Porque é o momento final de libertação para o povo de Deus que tem vivido a mensagem do Evangelho, que tem aguardado essa volta de Cristo. Agora, você e eu vamos então aprender. Seja muito bem-vindo, compartilha com as pessoas esse link, envia para o máximo de pessoas que você puder, porque a partir de agora nós vamos aprender o texto bíblico, meu amigo, e aí então eu e você vamos crescer em conhecimento da palavra do nosso Deus. Na verdade, chega mais, seja muito bem-vindo, aproveita, dá o seu like aí, e lembrando que nós precisamos então alcançar um certo número de pessoas inscritas no canal, porque a nossa meta é fazer então uma live sobre as 7 pragas do Apocalipse no dia do BBB. Exatamente, na final do Big Brother Brasil, a gente entra levando a palavra de Deus, mostrando que o mundo precisa conhecer seu Salvador antes que seja tarde demais, tá bom? Pega a Bíblia, pega a caneta e vamos então aprender a vontade de Deus para mim e para a tua vida, tá bom? Pegou a Bíblia? Muito bem, vamos lá. Pega a Bíblia, anota tudo aí, porque hoje o tema é especial, tá bom? Enquanto você se ajeita aí, compartilha esse link com seus amigos e vizinhos, eu quero dizer que você está fazendo agora a obra do Senhor, quer compartilhar o Evangelho com outras pessoas, quer levar essa mensagem de salvação para outras pessoas. Quando você divulga esse link, quando você compartilha esse link, você está propagando o reino de Deus. Porque o objetivo é fazer com que todas as pessoas entendam que existe um Deus que zela e cuida de cada um de nós. Tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama de uma forma que nós não conseguimos descrever. Entendemos que o teu amor por nós foi tão grande, que o Senhor deu o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário, para que cada um de nós pudéssemos ter hoje a salvação e a vida eterna. Portanto, Senhor, obrigado, porque agora temos a oportunidade de aprender o texto sagrado. Abençoe o meu amigo que nesse momento está assistindo, a minha amiga também, que todos eles se sintam confortados pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é uma realidade em nossa vida. E agora, o texto sagrado, mais uma vez, será exaltado, para que o teu nome, ó Pai, venha a ser uma realidade na vida de cada um dos teus filhos. Salva-nos, ó Deus, para o teu reino. É que eu te peço por Jesus. Amém. Muito bem. A maioria das pessoas gostam de dizer que são boas, que não faz mal a ninguém, e, portanto, acredita que o julgamento de Deus, ela não vai comparecer diante do julgamento de Deus. Mas a pergunta que eu já começo agora, para a gente começar a entrar no texto bíblico, é: quantas pessoas comparecerão diante do tribunal de Deus? Exatamente, porque a gente precisa entender se todo mundo vai participar ou não. Porque você precisa entender que hoje, num julgamento, aparece as pessoas que estão sendo acusadas, o acusador, o juiz, o advogado e as testemunhas, correto? São pessoas que participam disso tudo. Agora, no julgamento de Deus, quem vai participar da humanidade? Será porque eu sou bom, não vou participar? Ou será que só os maus vão comparecer diante de Deus no julgamento? Então vamos para a Bíblia, porque quando a Bíblia fala, o homem se cala, não é verdade? Meu amigo, vamos para a Bíblia, livro de Coríntios. Exatamente, vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Abriu aí? Pegou a Bíblia? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos lá para a Bíblia, porque quando a Bíblia fala, o homem se cala, não é isso? E a glória, a poder na vida do ser humano, meu amigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Abriu aí? Olha só. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Portanto, meu amigo, você precisa entender, sendo você bom, você vai comparecer. Sendo você mau, você vai comparecer.
Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Por isso, precisamos entender como que esse tribunal funciona, quais as leis que terão em vigor e como eu e você vamos comparecer lá. Quem é o nosso advogado? Você precisa entender que a Bíblia diz que nós temos um advogado. Nós vamos descobrir na Bíblia quem é esse advogado. E eu quero dizer para você que você não pode deixar, de hipótese alguma, de comparecer nesse tribunal sem um advogado. Entendeu? Não apareça nesse tribunal sem nenhum advogado. Mas você deve estar falando, Marcos, hoje para pagar um advogado já precisa de uma boa quantia. Imagina aparecer no tribunal de Deus. Como que nós vamos poder pagar um advogado tão caro assim, não é verdade? Mas isso não é tudo, viu? Veja só. O que Deus julgará? Você precisa entender. Deus irá julgar o quê? Portanto, vamos agora voltar para o Antigo Testamento, para o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos lá comigo? Eclesiastes fica aí depois de Provérbios, fica fácil você achar, né? Se você abrir a Bíblia no meio, você vai ver abrindo Salmos, passa Salmos, aí você vai chegar o livro de Provérbios e depois de Provérbios Eclesiastes, tá bom? Aí fica fácil você abrir capítulo 12, vamos direto ao ponto, prepara o seu coração, porque agora, mais uma vez, Deus tem uma palavra de fé e esperança para você. Olha só o que a Bíblia fala. Abriu aí? Livro de Eclesiastes, capítulo 12, olha só o versículo 13 e o versículo 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas ou que sejam más. A Bíblia, meu amigo, é clara em dizer que Deus irá trazer juízo sobre o quê? Sobre todas as obras, que sejam boas, que sejam más. Todo ato que eu e você estamos fazendo, realizando no nosso dia a dia, alguém está observando. E esse alguém é Deus. É por isso que, na maioria das vezes, alguém fala assim: cuidado com o julgamento de Deus. O que você faz, Deus está vendo. Aí as pessoas ainda dizem assim, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha, porque Deus está com o olho atento a todas as ações dos seres humanos. E aqui está falando que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Já está dando para nós uma dica aí de como nos preparar para o julgamento. Entendeu? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, que sejam boas, que sejam más, até mesmo as escondidas. Ou seja, não há nada que você faça. Às vezes você está fazendo longe das pessoas, longe dos seus amigos, parentes e tudo mais, mas não está fazendo longe daquele que tudo vê. Amém? É por isso que eu e você precisamos entender um assunto tão importante como esse, né? Então continua compartilhando com as pessoas, dá seu link aí, se inscreva no canal, porque nós precisamos aí atingir a nossa marca de pessoas para poder levar esse evangelho mais além. Pessoas precisam entender dessa verdade, pessoas precisam se preparar para esse dia tão especial. E para isso, eu e você precisamos compartilhar esse link, nós precisamos se inscrever no canal e dar o nosso like aí, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, tá bom? Obrigado, porque você já é o nosso parceiro quando você compartilha e se inscreve no canal. Lembrando que nós vamos ter uma programação muito especial. A produção vai falar aqui para mim que dia é o dia da final do BBB, para a gente então mostrar para vocês aqui que nesse dia nós vamos ter aí uma live muito especial. Nós queremos fazer tanto via Facebook como YouTube, falando sobre as 7 pragas do Apocalipse, trazendo a verdade para você de uma forma clara e objetiva. O mundo precisa ser alertado do período que está vivendo e o que Deus está proporcionando uma oportunidade de salvação e arrependimento para todo mundo. A produção já viu aí que dia é? 27. Dia 27 de abril a produção falou. Dia 27 de abril. Então nós vamos fazer a nossa live especial sobre as 7 pragas do Apocalipse. Então compartilha para todo mundo, porque a verdade vai chegar aí na sua casa, na casa do seu vizinho, do seu amigo, dos seus parentes. E uma vez mais a Bíblia vai ser exaltada. Muito bem. Agora, veja só, qual é a norma do julgamento de Deus? Você já se perguntou? Nós precisamos estar atento a isso também. Portanto, convido você agora aí comigo no livro de Tiago. Exatamente, Tiago fica no Novo Testamento, aí depois do livro de Hebreus. Vamos lá? Abra comigo no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10 até o 12, tá bom? Depois de Hebreus, Tiago 2, do 10 até o 12. E aí nós vamos ver qual é a norma do julgamento de Deus. Vamos lá? Diz assim, ó. E aqui, meu amigo, há algo muito especial que você precisa entender, muito mesmo,
Porque o inimigo tem feito com que é espalhado por aí para que as pessoas acreditem que isso aqui não é válido. E olha só o que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje. Aqui, meu irmão, é bênção pura. Olha só. Tiago capítulo 2, versículo 10 ao 12, olha só. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem ser transgressor da lei. Fala de tal maneira e de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da o quê? O que está escrito na tua Bíblia aí? Lei da liberdade. Portanto, quando alguém falar para você dos 10 mandamentos que foram abolidos, mostra para eles esse texto aqui. Tá bom? Porque a Bíblia está dizendo que nós seremos julgados pelos mandamentos de Deus. Entendeu? E a lei dos mandamentos é a lei do quê? A lei do quê? Da liberdade, exatamente. Os 10 mandamentos, meu amigo, é lei da liberdade, não de opressão. Quando alguém falar assim, é pesado demais, não é. E no outro estudo, futuramente, a gente vai estar tratando especificamente sobre esse assunto e você vai entender que a lei de Deus, tá, é pura, é lei da liberdade e que traz esperança e conforto para cada um. Tá bom? Nós vamos explicar o processo da lei em outro estudo, mas agora eu só preciso atentar que você se atente a essa informação de que nós seremos julgados aí pela lei de Deus. Vamos ler um pouco agora? Versículo 13, o que diz aí? Ó? Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe por que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Por causa do sangue de Cristo na cruz. Portanto, tudo que fazemos, devemos fazer com amor e carinho. Não cabe a mim julgar as pessoas, que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse capítulo 12, que quem julga é Satanás. É ele que é o acusador dos nossos irmãos. Portanto, nós não devemos julgar e nem condenar as pessoas. Devemos orar e interceder por elas. Esse é o nosso papel. Deus te colocou aqui no mundo, meu irmão. Sabe para quê? Para ser luz. Então, deixe as pessoas verem a luz que emana do trono de Deus na tua pessoa, na tua vida. Entendeu? É por isso que devemos sempre orar pelas pessoas. Vamos continuar aqui? Muito bem. E aí, como é que você sabe que se as minhas ações irão ser ditas diante de Deus ou não? Porque tantas pessoas, né, às vezes vai falar assim, Deus esqueceu disso. Deus nem lembra disso aqui, porque tantas pessoas, você acha que Deus vai lembrar disso tudo? Mas será que o que eu e você faz está sendo registrado em algum lugar ou não? Será? Vamos para o livro de Daniel, capítulo 7. E lá em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, nós vamos ver onde as nossas ações estão sendo registradas. Vamos lá? Daniel fica aí depois do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. Você vai abrir no capítulo 7, versículo 9 e o versículo 10. Olha só. Aqui é a visão que Daniel tem no capítulo 7 e ele continua ampliando essa visão, dizendo o seguinte, ó. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, o ancião de dia se assentou, seus vestes eram branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o servia, milhares de milhares estava diante dele. Assentou-se o quê? O tribunal, e se abriram os livros. Exatamente, meu amigo. Você nunca será julgado diante de Deus de forma falsa. Tudo o que eu e você fazemos está sendo registrado nesses livros. Portanto, eu e você precisa entender que ao nosso lado existe um anjo da guarda que está nos protegendo e um anjo relator que está relatando tudo o que fazemos. Sabe? Você não adianta fazer as coisas para se aparecer ou para mostrar que é bonito, para fazer politicagem, né? Para fazer o seu network aí, passando por cima das pessoas, porque tudo que você faz está sendo anotado, até mesmo a intenção das coisas que você faz. É por isso que a Bíblia fala que quando eu e você estamos atendendo uma pessoa, as nossas ofertas não devem ser feitas para louvar diante dos homens, e que a mão esquerda faz, a direita não deve saber. Entendeu? Meu amigo, a Bíblia, ela deve ser exaltada na minha e na tua vida, porque quando eu e você vivemos de acordo com a Bíblia, esse julgamento não pertence a nós. Você sabe por quê? Porque os nossos pecados é perdoado, purificado no sangue de Cristo. Quer você ser purificado no sangue de Cristo? Quer viver de forma pura? Então entregue tua vida a Deus. Se entregue a Jesus Cristo. Se você ainda não se batizou, prepare-se para o batismo.
Batismo é uma aceitação pública, uma demonstração pública de que você aceitou Cristo como Salvador pessoal. E uma vez que você aceitou Cristo como Salvador pessoal, meu amigo, é Ele que luta por você. A Bíblia diz isso para mim e para você. Vamos continuar aprendendo um pouco mais, porque o assunto é vasto e a gente precisa aprender bastante, não é verdade? Vamos lá? Vamos desbravar a Bíblia aqui. E agora nós vamos voltar aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vamos aprender um pouco mais como nós seremos julgados, tá bom? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. É o último livro da Bíblia, fica fácil você achar aí, né? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E olha só o que está escrito aqui, ó. Apocalipse fica fácil você achar, só aí no último livro da Bíblia, né? Capítulo 20, versículo 12. Olha só que interessante diz aqui, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Olha, lembra que a gente leu lá em Daniel? Então se abriram livros, ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nestes livros. O julgamento de Deus, ele tem base. Ele segue uma norma. Ele não é um julgamento que é fraudado, onde que as provas são distorcidas, não, pelo contrário. O universo olha para mim e para você. Portanto, haverá um grande momento em nossa vida, que assim espero eu e você estar lá no céu. Nós vamos tirar a nossa coroa que vai estar na cabeça. Lembra que lá nas promessas que a gente vai aprender domingo sobre as igrejas, capítulo 2 e 3. Todo domingo a gente tem um estudo sobre Apocalipse, lá fala que lá tem uma coroa da vitória. Deus está preparando para nós uma coroa da vitória. Essa coroa, haverá um momento que nós vamos tirar da nossa cabeça e vamos depositá-la aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque nós iremos lá testar também para o universo que só estamos no céu mediante a ação de Cristo. Porque os méritos nossos, não existe mérito em nós que nos salva. O que nos salva é o sangue de Cristo. Tá bom? Apocalipse capítulo 12, versículo 11 fala que os que vencerem, vencerão pelo sangue do Cordeiro, porque não amaram a própria vida e mesmo em fase da morte, continuaram dando testemunho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala, né, morrer para mim é lucro. Dando vivo ou morto, somos do Senhor. E eu pergunto, você é de quem? Você é de quem? Vamos continuar lendo aqui um pouco mais? Muito bem. Aqui no capítulo 20, versículo 12, aprendemos então aí essa mensagem de Deus, tá bom? Agora haverá uns nomes que nunca serão riscados do livro da vida, tá bom? E quais esses nomes que não serão riscados? Vamos voltar aqui no mesmo livro de Apocalipse. Agora a gente vai para o capítulo 3, tá bom? Vamos para o capítulo 3 de Apocalipse aqui, ó. Vamos ver o versículo 5. Quais serão os nomes que não serão riscados do livro da vida, meu amigo? Capítulo 3, versículo 5. Abre aí comigo, diz assim, ó. Vamos ler o 5 e o 6, tá bom? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ao vencedor. Lembra que eu falei para você quem é vencedor? Aquele que lavou suas vestes no sangue de Cristo. Mas Marcos, o que é lavar as vestes no sangue de Cristo? Lavar as vestes no sangue de Cristo é lavar o caráter no sangue de Cristo. É deixar que Cristo purifique o nosso caráter, remova a nossa culpa. E, portanto, Ele irá nos dar vitória. E nunca o nosso nome será riscado do livro da vida. Quer você essa bênção? Quer você se colocar ao lado de Jesus? Então venha para Jesus. Ele é a esperança para mim, para a tua vida e para a vida de todas as pessoas deste planeta Terra. Não há nada que intimida o verdadeiro servo de Deus, porque em Cristo há poder. Amém? Muito bem. Você sabe que Jesus veio à Terra, certo? Morreu por mim, por você, deu testemunho ali e tudo mais. E qual é o papel de Jesus nesse julgamento? Jesus tem dois papéis muito importantes nesse julgamento. Dois papéis, exatamente. E eu vou mostrar para você o que é. E agora algumas teorias vão ser lançadas por terra. Eu vou dizer para você a verdade, meu amigo. E eu quero que você entenda o que a Bíblia está dizendo. Não seu pastor, não seu professor. Eu estou falando o que a Bíblia está falando. Você aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus? Como regra de fé? Quer saber qual vai ser o papel de Jesus Cristo? E agora vai falar fundo do seu coração, tá bom? Vamos aqui voltar no Evangelho de João. O Evangelho de João faz parte dos 4 evangelhos, está no Novo Testamento. Vamos voltar aqui para o capítulo 5, versículo 22.
Evangelho de João 5:22. Olha só o que está escrito aqui, olha. Dois papéis de Jesus, vamos aprender um agora, tá bom? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, olha só. E ao Pai ninguém julga, mas o Filho confiou o quê? Todo o julgamento. Exatamente. Jesus também exercerá a função de juiz. Muito bom saber disso, não é verdade? Lembrando que Jesus tem duas funções. Vamos descobrir qual é a outra? Vamos aqui, ó, no Evangelho. Agora nós vamos para perto de Apocalipse, tem um livro chamado 1 João. Exatamente, são as cartas que nós chamamos as cartas de João. 1 João, vamos abrir aqui no capítulo 2, versículo 1. Abre aí comigo que você vai descobrir algo sensacional. E agora, eu quero fazer também já um apelo para o seu coração, tá bom? Vamos lá. Evangelho de João, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha só que promessa interessante. Eu preciso dizer que você irá comparecer diante de Deus com um advogado. Agora você precisa escolher qual advogado você quer ao seu lado, tá bom? Haverá dois advogados também, mas você precisa escolher qual advogado. Olha só. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. E aí eu quero dizer para você o seguinte. Hoje Cristo é o meu e o teu advogado. Está lá no céu intercedendo por mim e por você. Quando nos colocamos na mão de Deus, Ele está intercedendo por mim e por você. Há algumas pessoas que falam aí, por aí que existe outra pessoa que está ao lado de Deus intercedendo pela humanidade. Não tem? Você sabe que tem. Sabe ou não sabe? Lógico que você sabe, rapaz. Tem até um filme aí famoso aí que o cara fala que uma hora é rico, outra hora é pobre. E que quando ele morre lá, diz que vai pro julgamento, que aparece outra pessoa lá intercedendo. Você sabe disso sim. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia está falando que intercede pelo ser humano é Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo aqui. Nenhuma outra pessoa é dada esse poder de poder interceder pelo ser humano. Quando eu e você comparecemos diante de Deus, colocando a nossa vida ali diante de Deus, suplicando pelo perdão dos nossos pecados, Deus olha para Jesus Cristo e Jesus Cristo fala, ó, foi pelo Marcos que morreu. Foi pela Amanda que morreu. Foi pela Sandra. E Jesus Cristo Deus olha então através de Jesus Cristo e nos perdoa. Porque é através do sangue de Cristo a remissão de pecados. Aceita Cristo como seu Salvador e Ele será seu advogado. Sabe quanto que você paga por isso? Nada. É o único advogado que trabalha de graça porque Ele te ama. Exatamente. Ele te ama e quer te salvar. Jesus Cristo é o teu advogado, meu amigo. Permita que Ele interceda por você. Se entregue a Deus. Tá bom? Vamos aprender um pouco mais? Muito bem. O que devemos fazer para ser aprovado diante de Deus? Chegar nesse julgamento e passar assim, ó, sem nenhuma condenação. É isso? Tem até um versículo muito interessante que você já sabe, né, dizendo o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos voltar para o livro de Romanos, capítulo 1. Desculpa, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Volta um pouco mais aí. Vai estar antes de Coríntios, né? Capítulo 8, versículo 1. Acho que já até adiantei o versículo, né? Já adiantei mesmo, é assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje tivemos a oportunidade de aprender que o julgamento de Deus é uma realidade para todo ser humano. Querendo você ou não, você vai comparecer lá. Achando você bonzinho ou não, você vai comparecer lá. Sendo você rico ou pobre, você vai comparecer diante de Deus. Sendo você rico ou pobre, branco ou preto, gordo ou magro, alto ou baixo, vamos todos comparecer diante de Deus. O que devemos fazer? Agarrar essa promessa e permanecer ao lado de Cristo. Que é algo interessante? Conta-se uma história de que alguém estava subindo em um muro e de um lado tinha várias pessoas dizendo o seguinte: desce daí, vem para cá, vem para cá. Anjos chamando essa pessoa, e essa pessoa ficava em cima do muro. E do outro lado tinha o diabo olhando para essa pessoa quieto lá, sossegado no canto dele. E essa pessoa ficou intrigada com tudo aquilo, né? E conta a história que ele perguntou para o diabo: mas do lado de cá tem todo mundo fazendo esse esforço para que eu vou para o lado deles e você não está nem aí, você não fala nada. Satanás olha para ele e fala assim: é porque o muro é meu.
Eu coloquei ele aí. Onde você está é minha propriedade, é meu território. Então não preciso fazer nada porque você já está do meu lado. Você sabe como é que você adora o inimigo, meu amigo? É quando você deixa de ler a Bíblia. É quando você deixa de orar. É quando você deixa de louvar a Deus. Não é simplesmente deixar de ir à igreja, mas é quando você deixa de adorar a Deus nas pequenas coisas. Portanto, entrega a tua vida ao Senhor, porque Deus há de trazer juízo a cada ser humano. Esse é um momento especial. Eu quero orar por você. Produção não tem música, né? Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nessa noite tão especial tivemos a oportunidade de aprender que o teu julgamento será uma realidade para todo ser humano. Portanto, Senhor, nos dê força, nos dê poder para agarrar ao manto de Jesus Cristo e receber virtude que sai dele. Uma vez que agarramos em Cristo, temos a vitória dos nossos pecados. E uma vez que temos a vitória dos nossos pecados, temos a liberdade. Portanto, entendemos que Cristo diz que examinar as Escrituras e porque vós julgais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendemos que em Cristo temos liberdade. Dá-nos força para agarrar a tua promessa. Toma-nos em teus braços. Trabalha na vida do teu servo e da tua serva que ainda não tomou a decisão de permanecer ao teu lado, Pai. Nós não podemos comparecer a esse julgamento diante da tua face sem um advogado que é Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Salva-nos, Senhor, para o teu reino, que eu te peço por Jesus. Amém. A você, o nosso muito obrigado pelo seu carinho e sua atenção. Desejo a você uma ótima noite e retornaremos então logo amanhã falando sobre um tema muito especial. Convide seus amigos, compartilhe esse link e se inscreva no canal. Precisamos alcançar mais pessoas para levar essa verdade. Quer ser você um atalaia? Alguém que anuncia a verdade de Deus? Compartilhe então essa mensagem. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.